Segunda meta alcançada no Flamengo. Gabigol tira onda com torcida do Atlético Paranaense. E o Tite confirma: Pedro pode estar na lista da Copa do Mundo. Fala, nação rubro-negra, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. E você que está chegando aí e ainda não é inscrito, se inscrevam. Nesse botão vermelho aqui embaixo, clica nele. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento aqui dentro da plataforma, dentro do YouTube. Além de se inscrever, não deixe de acionar o sino da notificação para você receber sempre nossos vídeos, nossas lives em primeira mão e não ficar longe de nenhum conteúdo que a gente posta. Compartilha também nas suas redes sociais esse vídeo que você vai estar ajudando demais o nosso canal. E claro, não esqueçam de deixar o seu like, porque isso faz com que o YouTube recomende. Eu tô aqui ainda em Natal, esse visual maravilhoso, mas o que também está maravilhoso é esse dia. A gente acorda, né, com mais leve depois de uma vitória como essa, com a classificação. Não somente a vitória e a classificação, mas a forma com que o Flamengo está jogando. Está deixando todo o torcedor rubro-negro, está deixando todo o torcedor feliz e satisfeito e confiante de que dias melhores vão acontecer. Eu vou falar já com vocês sobre isso. Mas antes eu preciso dar uma passada numa situação, num assunto muito triste, muito ruim, que não deveria nem fazer parte do futebol. A forma com que a torcida do Atlético Paranaense recebeu alguns, não vamos falar, a gente não pode, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode generalizar alguns torcedores, porque outros torcedores também receberam muito bem, muito solícitos e muito educados. Mas o absurdo maior vem de dentro da imprensa. Lá no setor, lá na tribuna de imprensa, o nosso colega, o Guilherme, né, o Flazoeiro, que a gente trabalha aqui com ele, sofreu lá pressão, ameaça de não poder nem trabalhar, fazer o trabalho dele. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Ele tava lá fazendo o pós-jogo dele e o cara, quem manda aqui sou eu e tal. Sem nem o nome do indivíduo. Nem procurei saber o nome do indivíduo, porque eu acho que a gente, esse tipo de coisa tem que ser, sabe, os caras vão no Rio de Janeiro, os caras vão trabalhar, os caras são bem recebidos, todo mundo trata bem, ninguém trata mal, a gente ajuda, o que máximo que pode ajudar. Tem que entender que a rivalidade de futebol é dentro de campo. Isso serve não somente para a torcida, mas serve também para profissionais da imprensa que ainda, talvez, não estejam preparados para poder lidar com situações como essa, derrotas dentro de casa. Eu fui para Montevidéu e eu estava trabalhando na final da Libertadores. O Flamengo perdeu a Libertadores com uma falha, um erro do Andrés Pereira. Mas você tem que manter sua postura. E parabéns ao Guilherme que manteve a sua postura. Lamentável o que aconteceu. Do lado de fora, a gente não precisa nem falar. Vídeos rolando aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, de briga, de confusão. E o último que eu recebi agora de manhã foi de uma família que estava no restaurante e a torcida do Atlético expulsando pai, mãe, filho, criança, enfim, triste. A gente tem que falar sobre isso com vocês aqui. Então vamos para a parte boa do vídeo, que é falar sobre o jogo, a classificação do Flamengo. Flamengo, rapaz, esse time do Flamengo tá maduro, esse time do Flamengo, o Dorival, o que o Dorival tá conseguindo fazer é absurdo de positivo. É grama sintética, é grama boa, é grama ruim, é time A, é time B, é qualquer adversário. O time do Flamengo hoje tem um padrão e o time do Flamengo hoje tem uma maturidade para poder vencer os obstáculos e o desafio. Foi assim que aconteceu ontem. O Flamengo iniciou o jogo, não iniciou o jogo muito bem, e aí, dentro da partida, o Flamengo conseguiu ir vencendo os desafios, os problemas e conseguindo aí fazer uma partida boa e suficiente para vencer. E que vitória, que golaço do Pedro, que golaço. Lembrando a vocês o seguinte, com essa classificação, o Flamengo embolsou 8 milhões de reais. E o Flamengo até agora, o Flamengo que entrou na terceira fase na Copa do Brasil, já embolsou 8,8 milhões. Com mais 8 milhões, dá 16,8 milhões de reais nos cofres do Flamengo com essa competição, a Copa do Brasil. Isso é importante. Isso estava na meta do Flamengo. O Flamengo alcançou a sua segunda meta. A primeira foi ter chegado na semifinal da Libertadores e agora na semifinal da Copa do Brasil. Meta desportiva e meta financeira. Isso é muito importante para o tamanho, para o grau de contratações que o Flamengo faz. Então mais 8 milhões aí de reais pingando, faz o Pix aí, CBF, pingando nos cofres do Flamengo, juntando com mais 8,8 milhões, 16,8 milhões o Flamengo já embolsou até agora na Copa do Brasil. Flamengo
vai esperar o confronto de São Paulo e América Mineiro para descobrir o seu adversário. Na quarta-feira que vem já joga o primeiro jogo da semifinal. O Flamengo passando para a final já garante mais 25 milhões de reais. Então, olha a importância dessa competição. E o técnico Dorival Júnior, falar sobre o técnico Dorival Júnior, porque ele superou o Jorge Jesus com o jogo de ontem, com a vitória de ontem. O técnico Dorival aí só não está superando ainda, porque vai superar o técnico Renato Gaúcho, com a vitória de 1-0 sobre o Atlético Paranaense. O técnico dos seus primeiros 20 jogos chegou a 15 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, com um aproveitamento de 76,6%. Jorge Jesus, por exemplo, nos primeiros 20 jogos ele teve 12 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 70%. Já o técnico Renato Gaúcho, que o Dorival vai passar, nos seus primeiros 20 jogos foram 2 empates, 2 derrotas e 16 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 57 gols, um aproveitamento aí de 80%. Então, números impressionantes do técnico Dorival Júnior, que, cara, sinceramente, pra mim, tem que renovar. Eu quero perguntar pra você, já provou, claro que tem que consagrar com título, né? Tem que ganhar os títulos e consagrar, mas já provou aí que é um cara inteligente, que sabe lidar com esse elenco, sabe lidar com o Flamengo. E pra você, você acha que o tema, a pauta, renovação do técnico Dorival Júnior tem que ser colocado à prova? Comenta aí, o seu comentário é sempre muito importante. O Dr. Rodrigo Dunst de Abrantes, ele se pronunciou, vice-geral jurídico do Flamengo, ele se pronunciou depois do jogo nas suas redes sociais no Instagram. E aí falando sobre truculência, sobre problemas, inclusive dentro do campo, muitas faltas, né, um antijogo absurdo, o Dr. Rodrigo Dunst botou, abre aspas, vitória do jogo sobre o antijogo, parabéns ao futebol. E é isso, o técnico Filipão até falou na coletiva, né, dele depois de pós-jogo, de que o motivo de jogar assim contra o Flamengo é porque o Flamengo é Flamengo, não é qualquer time, mas assumiu aí que fez um antijogo, né? Fez um antijogo e não jogou futebol, quis bater, quis fazer tudo, menos jogar futebol. Bom, falando em futebol, antes de falar sobre essa parte aí do Tite, né, questão de Copa do Mundo do Pedro, o técnico Dorival Júnior falou ontem na coletiva sobre o jogo contra o Palmeiras, que é o próximo adversário do Flamengo. O Flamengo aí tem que tirar essa vantagem diante do Palmeiras, são 9 pontos. E o técnico Dorival Júnior admitiu que, na verdade, ele admitiu que ele vai ter mudança, mas ele não teve certeza do que ele vai fazer ainda sobre o jogo aí, diante do jogo aí do Palmeiras. Ele falou o seguinte: é muito difícil nesse momento eu saber o que fazer. Estou pensando em uma mudança pela necessidade que nós temos, sem poder comemorar. Nós temos que avaliar todas as situações. Sabemos que saímos sem poder comemorar muito, porque já temos mais decisões pela frente. Só podemos relaxar quando as competições terminarem, mas não é fácil. Precisamos ter muita força para superar os adversários. Não acredito em final antecipada no jogo contra o Palmeiras. Já temos o Fluminense, que tem jogado um bom futebol, inclusive se classificou ontem também na Copa do Brasil. Corinthians, que fez um grande resultado. Enfim, mas ele sem saber o que fazer ainda. Se vai poupar, se vai botar time B, se vai botar time A. O que você acha? O técnico Dorival, ele deve escalar o time principal contra o Palmeiras, pensando aí nesse jogo de domingo? Comenta aí, seu comentário, ele é muito importante aqui pra gente. Vamos falar então agora sobre... tem o Gabigol, antes da gente falar sobre o Tite, né, pra gente poder fechar o vídeo. O Gabigol tirou onda com os torcedores do Atlético Paranaense. O que aconteceu? O Gabigol, quando estava saindo do jogo, terminou o jogo, os jogadores foram lá comemorar com a torcida, cerca de mil torcedores do Flamengo estavam presentes na arena. E um torcedor jogou um copo de cerveja. O Gabigol pegou esse copo e bebeu, simulou lá que estava bebendo e tal, e pegou essa foto, colocou nas redes sociais e escreveu assim, colocou no Instagram dele, botou assim, ó: obrigado por arremessar esse copo de cerveja, tal, tipo assim, tô comemorando, no sentido, tô comemorando, você me ajudou a comemorar. Então os caras ficam loucos com o Gabigol, porque o Gabigol é isso, ele entra na mente dos torcedores e não tem jeito, ele entra na mente e os torcedores ficam malucos com o Gabigol. Agora sim, vamos falar sobre o Tite, Copa do Mundo, Pedro, porque o gol que o Pedro fez ontem é de cinema. O Tite não estava na Arena da Baixada, o Tite estava no Maracanã, mas o César Sampaio, os auxiliares dele, estavam lá na Arena da Baixada para poder analisar, para poder assistir esse jogo. Lembrando que a Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro. O Tite ele deu uma entrevista aí
para a Rádio Globo, né? E falou sobre a situação do Pedro. Falou o seguinte: não vou fugir da pergunta sobre o Pedro na Copa. Pedro tem característica muito especial para enfrentar times com linhas baixas, que foi no caso ontem do Atlético Paranaense. Tem que ter opção com essas características na seleção, tem que ter opção na seleção com essas características. Talvez dos 26 jogadores, 80% estejam encaminhados, mas sem fechar a lista, sem ficar na caixinha. Grandes atletas se afirmam, declarou aí o Tite. Então, assim, cara, o Pedro tá com o pé na Copa do Mundo, irmão. Pelo que o Tite falou aqui na Rádio Globo, o Pedro tá com o pé na Copa do Mundo. O César Sampaio e o Kleber Xavier, que são os auxiliares do Tite, acompanharam o jogo aí lá na Arena da Baixada. E, cara, só um desastre tira o Pedro dessa Copa, no meu ponto de vista. E pra você, Pedro tem que ser... Cara, o Pedro tem que ser convocado, ele ficou fora das Olimpíadas, o moleque se dedica. Pô, cara, merece, no meu ponto de vista, merece ser convocado. Comenta aí, eu quero saber o seu comentário. Quero agradecer demais também a sua audiência, muito obrigado por vocês sempre estarem aqui junto com a gente. Lembrando que a coletiva de ontem, a Zona Mista, vocês as encontram no nosso canal secundário, Mídia Rubro Negra, link tá aqui embaixo para vocês, só clicar aí e vocês poderem acompanhar. Quem não viu ainda, assiste lá na íntegra a coletiva, a Zona Mista, esse conteúdo muito legal que a gente separou para vocês, beleza? Se inscreve aqui também, botão vermelho, clica nele, se inscreve aí no canal Tudo Pelo Flamengo, sua inscrição ela é muito importante. Muito obrigado por tudo, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, tamo junto, saudações rubro-negras.